Olá, estudantes da segunda série, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, Ronaldo, nosso intérprete, para uma aula de História sobre povos e culturas americanas. Vamos retomar aí um pouco desse assunto tão importante. Vamos dar uma olhadinha nos objetivos da nossa aula, né? Descrever as formas de organização das sociedades nativas americanas, dessas sociedades que estavam aqui, que habitavam o continente americano antes da chegada dos europeus. Conhecer e valorizar, né, a variedade e a complexidade social, cultural e tecnológica de algumas dessas sociedades dos povos originários da América. São aí os nossos dois objetivos. Para início de conversa, né, quando os europeus chegaram na América, qual a população estimada que vivia aqui? Ali para o final do século XV, início do século XVI. É correto afirmar que os europeus descobriram a América? Por quê, né? Vamos criar uma justificativa para isso. Aqui o continente, né, americano, né, desde ali do Alasca, Estados Unidos, vindo aí pela América do Norte, os países da América Central, chegando até na América do Sul, onde temos o Brasil, e esse continente, né, tão multicultural, várias culturas que existiam e que existem nesse continente. Então, qual era a população que vivia aqui, se é correto eu dizer que os europeus descobriram a América? Então aqui, pessoal, estima-se, né, que no final do século XV, início do século XVI, viviam na América em torno de 60 milhões de pessoas, né? Alguns estudos indicam até 100 milhões dessa população que vivia aqui na América. Não é possível afirmar que os europeus descobriram, veja que eu coloquei ali entre aspas, né, América, uma vez que ela já era habitada. Como que eu vou descobrir algo onde moram aí 60 milhões de pessoas, né? Então, o correto é afirmar que os europeus chegaram na América, né? A chegada de Cristóvão Colombo em 1492, a chegada de Pedro Álvares Cabral ao Brasil em 1500, a chegada dos colonos ingleses na América do Norte. Então, a gente vai trabalhar esse verbo do chegar, né? Os europeus chegaram à América no final do século XV, início do século XVI. Vamos então desconstruir essa ideia de que eles descobriram a América, beleza? Então aqui, ó, ao chegarem na América, os europeus impuseram a sua religiosidade, impuseram a sua cultura aos nativos, né? A ideia justificativa era de trazer esse processo de civilização, como se a população que habitava na América fosse incivilizada, não tivesse progresso, né? Qual a sua opinião sobre essa visão etnocêntrica dos europeus, né? Em se colocar como centro e impor a sua cultura, né? Em dizer que a sua cultura ela é superior. Qual que é a sua visão? Já discutiu sobre isso? Converse, né, com seus colegas, com o seu professor, sobre essa visão etnocêntrica. Aqui, né, um habitante andino, né, da região dos Andes, com seus trajes típicos. Então, para a gente poder conhecer e valorizar a cultura americana, a cultura de todo o continente, latino-americana, sul-americana. Então aqui, ó, atualmente a ONU estima que vivem na América, né, aqui na América Latina, do México para baixo, em torno de 590 milhões, 600 milhões de pessoas vivendo no continente aqui latino-americano, né, do México para baixo, com exceção do Canadá, dos Estados Unidos e aqui da Guiana Francesa e Holandesa. Então é um contingente de quase 600 milhões de pessoas, povos que têm na população nativa a sua ancestralidade, né? A gente sabe que uma das matrizes de formação do povo brasileiro é a matriz indígena, né? Então que traz aí a nossa cultura, né? Compõe a nossa cultura. Estudar, portanto, esses povos nativos do continente americano é revistar, revisitar, é valorizar nosso passado e a nossa cultura, né? Então vamos aí fazer essa incursão por esses povos que habitavam a América antes da chegada dos europeus. Beleza? Então aqui, ó, civilização Inca, uma das mais importantes civilizações que nós tivemos aqui no continente americano, né?
Os incas habitavam a região dos Andes, né? Ali na região do Chile, Bolívia, Equador e principalmente Peru, onde nós vamos ter as principais cidades incas, né? Esse império existiu aí até o século XVI. A economia desse império, uma economia baseada na agricultura, né? Vamos ter a produção de milho, feijão e a religião politeísta, né? Essa característica do politeísmo nas principais sociedades dos povos nativos da América antes da chegada dos europeus. Então os incas, né, aqui a cidade inca de Machu Picchu, no Peru, né, descoberta somente no ano de 1911. O Império Inca ele foi conquistado, né, ali no início do século XVI, porém a cidade de Machu Picchu só foi descoberta no ano de 1911. Né? É uma cidade que está aí a mais de 2.500 metros de altitude, né, no topo ali das montanhas na Cordilheira dos Andes. Os incas vão desenvolver um sistema de irrigação complexo e uma técnica de produção agrícola em áreas montanhosas, como por exemplo aqui onde fica a cidade de Machu Picchu. Também construíram, né, estradas e um serviço de correio nessas cidades das Cordilheiras dos Andes, né, para estabelecer uma comunicação entre essas cidades. Então veja, né, uma cidade descoberta somente no ano de 1911, mas que há 500, 600 anos atrás tinha uma comunicação entre essas cidades, entre Cusco e Machu Picchu e essas cidades que compunham o Império Inca, né? Então aqui essa atividade para a gente pensar, ó, lembra, copia, né, responda no seu caderno, compartilhe, socialize com a sua turma. Qual a localização do Império Inca, né? Destaque as principais realizações desse povo, dessa sociedade, a gente volta para corrigir a atividade.
Galera, vamos então corrigir a nossa atividade, né? Qual a localização do Império Inca, né? As principais realizações desse povo para você poder destacar. Uma possibilidade de resposta aqui, né? O Império Inca habitava a região da América do Sul, né? Onde hoje se localizam Bolívia, Chile, né? Peru e Equador. Eles desenvolveram a engenharia, grandes obras de engenharia para a construção de cidades, estradas, né? Avançadas técnicas de agricultura e plantio em regiões do altiplano andino. Desenvolveram um sistema de correios entre as principais cidades do Império. Veja o desenvolvimento desses povos, né? Então essa ideia de que os europeus trouxeram o progresso e a civilização, a gente precisa desconstruir. Os povos que habitavam a América, a exemplo dos Incas, tinham uma tecnologia avançada para o período, né? Conseguiam resolver os seus problemas na agricultura, produção agrícola, construção de obras, estradas e um sistema de correio, né? Civilização asteca. Os astecas ocuparam a região central do México e parte da América Central. Então trago aqui o mapa, né, da onde a gente vai ter a localização do Império Azteca. Sua economia majoritariamente agrícola, né? Eles faziam comércio entre as cidades, mas aí a economia baseada na agricultura, abacate, milho, feijão, né, que eram produzidos aqui, o cacau, né, e construíram grandes cidades e templos, né? As obras construídas pelos astecas impressionam pela sua grandiosidade, pela complexidade das técnicas de engenharia utilizada na construção dessas obras. Um dos exemplos, a cidade de Tenochtitlan, representada aqui, né, nesse mural do artista Diego Rivera. Pessoal, estima-se que ali por meados do século XV, Tenochtitlan tivesse entre 200 e 300 mil habitantes, né? Para que a gente faça uma comparação, a cidade de Londres, que era uma das maiores cidades da Europa no período, não chegava a 100 mil habitantes, né? A gente tinha ali entre 50 e 100 mil habitantes. Então, uma cidade na América com pelo menos 2 vezes mais habitantes do que a maior cidade europeia do período, né? Então, vão ter sistemas de irrigação aqui em Tenochtitlan, né? A construção de templos que eram utilizados para os rituais religiosos, para, né, a administração desse império, que foi a sociedade asteca. Então, esse conhecimento que eles tinham, né, da agricultura, da engenharia, de construção, né, em conseguir levar água para toda a região do império através aí dos canais, né, dos aquedutos que foram construídos no Império Azteca, para a gente entender aí esse desenvolvimento dessas civilizações que habitavam a América antes da chegada dos europeus. A frase a seguir, olha essa atividade, gente, a frase a seguir sobre os astecas contém propositalmente alguns erros, né? Escrevemos essa frase com alguns erros. Você deve identificar esses erros e reescrever a frase corretamente. Então aqui, né? Os astecas são povos originários da América. Habitavam a região da América do Sul. A base da economia dos astecas era o artesanato e o comércio de artigos industrializados. Leiam a frase, né, identifiquem os erros e reescreva a frase corretamente. Não se esqueça de compartilhar com a sua turma, com o seu professor, a sua resposta e a gente constrói juntos o conhecimento.
Galera, vamos corrigir, né? Essa frase que propositalmente tem erros, né? Essa frase sobre a civilização asteca. Os povos originários astecas são povos originários da América. Habitavam a região da América do Sul. A base da economia dos astecas era o artesanato e o comércio de artigos industrializados. Eu tenho certeza que você identificou os erros, né? Eles não habitavam a região da América do Sul e a base da economia não era o artesanato e o comércio de artigos industrializados. Aqui a resposta, né? Os astecas são povos originários da América, sim, habitavam a região sul do México e América Central. A base da economia dos astecas era a agricultura, né? Como o abacate, o feijão e o milho. Falamos sobre os incas, falamos sobre os astecas, civilização maia, né? Os três principais povos. É claro que nós vamos ter outras civilizações, né? Os olmecas, os toltecas, tão importante quanto essas que nós estamos vendo, né? A gente aí trabalha os maias, astecas e incas, mas saibam, né, que nós temos outras civilizações tão importantes quanto que habitavam, né, o continente americano antes da chegada dos europeus. Os maias habitavam, né, a América Central e ali parte do sul do México na América do Norte, né? A agricultura como base da economia. E assim como os incas, assim como os astecas, eles também eram politeístas, né? Aqui a localização do Império, né, Maia, aqui na América Central, uma parte aqui no sul do México, as principais cidades, né, como por exemplo Tikal, Chichén Itzá, nós vamos ter aqui essas principais cidades. Os maias conheciam, eram grandes conhecedores da astronomia e da matemática. As construções maias, como essa, por exemplo, o Templo do Sol, impressionaram os europeus pela grandiosidade, né? Então aí, mais uma civilização que estava localizada na América, contava com um contingente de milhares de pessoas, assim como os incas, assim como os astecas. Os maias, né, conhecedores da astronomia, tinham um calendário, né, com 360 dias. Os templos, né, como o Templo do Sol, era utilizado como templo religioso, era utilizado como um observatório astronômico, né? Os maias conheciam a astronomia, conheciam muito bem a matemática, né, traduzida aí na construção dessas obras que existem até os dias de hoje, formando esses sítios arqueológicos que existem no México, na América Central. Beleza? Pessoal, uma atividade aqui, ó, sobre o Império Maia. Preencha a tabela com as informações solicitadas. Vamos pensar aqui então, né? Qual a localização do Império Maia, a base da economia, a religião do Império Maia. A gente volta fazendo a correção.
Galera, corrigindo a nossa atividade, lembre-se de compartilhar com os colegas, com o seu professor. Então aqui, qual a localização do Império Maia, né? Qual a base da economia, qual a religião, uma característica da religião, né? Então aqui, né, América Central e a região sul do México, a localização do Império Maia. Base da economia, a agricultura, né? Então a base aí da economia do Império Maia, também do Império Azteca, do Império Inca, para você se lembrar. E a religião politeísta, né? Faltou um Szinho ali, religião politeísta, ou seja, né, acreditavam em vários deuses, né? Assim também como os maias, os astecas e os incas. E uma retomada, né? Então, o continente americano, contando aí com cerca de pelo menos 60 milhões de habitantes, população estimada no século XV, né? Os europeus chegaram na América no final do século XV, né? Vamos desconstruir a narrativa de que eles descobriram a América. Então, Cristóvão Colombo chegou na América em 1492. Pedro Álvares Cabral chegou no Brasil, né? Hernán Cortés chegou na América. Vamos desconstruir essa ideia que descobriram. Não posso falar que descobriram uma região onde já se vivia 60 milhões de pessoas, moçada. Grandes impérios ocuparam, desde a América do Norte, como os astecas, os maias, né, até a América do Sul, como os incas. Então, na América do Norte, a gente tem a ocupação, na América Central, na América do Sul, a gente tem a ocupação desses grandes impérios. Além dos astecas, maias e incas, nós vamos ter aí outras civilizações tão importantes quanto, né, os olmecas, os toltecas, os povos indígenas do Brasil, compondo aí, né, esse mosaico de civilização cultural que existia na América e que tem as suas consequências, né, forma a nossa cultura até os dias de hoje, essas culturas que existiam na América antes da chegada dos europeus. Maias, astecas e incas, alguns desses povos que habitavam a América. Galera, espero que vocês tenham gostado da aula. Fiquem bem. Até a próxima. Tchau, tchau.